Oi, gente, boa noite, tudo bem? Voltei aqui para gravar mais um vídeo no canal. Porém, como eu havia comentado no vídeo passado que eu iria ter mais tempo para gravar, porque eu tinha mudado de escala, né? Minha escala tinha mudado, era 6 por 1 e eu estava nas últimas semanas na escala 12 por 36, que trabalhava um dia, folgava outro, que era maravilhosa, era uma escala que eu estava amando, que me possibilitava ter mais tempo para fazer as coisas, para estudar e para fazer as coisas também que eu gosto. E eu até gravei uma live quando eu estava nessa escala, eu gravei uma live rezando o rosário. Eu tava olhando, ela tava privada, mas agora eu não sei porquê. Quando eu acabei deixando privada, foi ao vivo, mas aí depois ficou privada, mas eu já coloquei ela em direito privado, coloquei em público, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Justamente por isso, eu tinha gravado a live rezando o rosário, porque eu tava com mais tempo, né? O pessoal tava trabalhando dia sim, dia não, então tava tendo uma flexibilidade de tempo a mais e poderia estar mais presente aqui. Porém, acho que o inimigo ouviu isso e deve não ter gostado e me atacou nessa área e me voltou para a escala 6 por 1 e eu agora estou de volta, gente, na escala 6 por 1 e assim, fazer o que, né? Eu preciso trabalhar, então não tenho que ir. Mas estava muito bom as 12 por 36, mas voltei para 6 por 1, uma folga por semana, um domingo por mês. E como a minha folga foi hoje, na quarta-feira, hoje é quarta-feira, eu resolvi vir voltar aqui para conversar com você, para falar acerca de uma experiência que eu fiz. Eu não, acho que eu comentei no vídeo, mas eu comentei bem por cima. Hoje eu vou me falar de fato como tudo aconteceu, dentre outras tantas que eu tenho, né, nessa caminhada de vários anos, longos anos de rosário. Assim, gente, eu já tive muitas experiências de rosário. Eu vou tentar, à medida que eu vou conseguindo, assim, à medida que eu vou tendo tempo, porque essa escala 6 por 1, se alguém de vocês aí trabalham nela, vocês sabem que ela é uma escala que limita muito a vida da gente fazer outras coisas, né? Porque, por exemplo, hoje é minha folga, mas eu tive que resolver inúmeras coisas. Eu tive que fazer mercado, tive que ir na rua resolver coisas, tive que fazer comida. Então, são muitos afazeres para fazer e para estar aqui na internet. Então, o tempo fica bem limitado. Mas, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui uma história que aconteceu comigo, certo? Tem uns tempos já, gente, acho que tem foi exatamente em 2017 para 18, por aí. Tem tempinho, né? Uns 9 anos. Que um certo dia, é porque, gente, eu tenho uma caminhada com o rosário. Eu sou uma pessoa que eu saí que eu era uma pessoa que não sabia rezar um terço, que eu não sabia mesmo, eu já contei pra vocês, que eu não sabia rezar um terço, e de repente eu comecei a rezar rosário, e não parei mais, não parei. Então assim, eu saí do 8 e fui pro 80, eu não sabia nem rezar um terço, e de repente eu aprendi e rezo o rosário já há muitos anos, né, como eu já compartilhei. Ao longo desses anos, muitas experiências eu tenho tido com Nossa Senhora, muitas experiências lindas, assim, vou compartilhar ao decorrer. Tenho histórias, assim, para contar, testemunhos, tanto sentimental, de vida sentimental, quanto questão de trabalho. Então, vários testemunhos que eu posso, ao longo dos vídeos, ir contando um a um. Hoje eu vou contar um específico que me marcou muito. Como eu falei, isso foi em 2017. Eu estava rezando o rosário, eu e a minha mãe. Não estava sozinha nesse dia. Estava rezando o rosário com a minha mãe. E quando a gente estava rezando, acho que a gente estava no
Segundo mistério luminoso. É porque a história ficou marcada na minha cabeça. Segundo mistério luminoso, exatamente. De repente, eu senti um cheiro. Um cheiro assim. Eu não sei como era aquele cheiro. Era um cheiro diferente. Era um cheiro que eu nunca havia sentido e que eu nunca mais senti. Não senti mais, foi só essa vez, gente. E foi um cheiro que é assim. Ele veio, eu senti e ele sumiu. E foi tão forte, foi um cheiro tão bom. Não um cheiro comum, um cheiro assim, um cheiro, gente. Eu não sei explicar como era esse cheiro, simplesmente não sei. Eu perguntei pra minha mãe, que cheiro é esse? Ela tá sentindo? Ela falou, não tô sentindo. Ela não sentiu. Mas foi da mesma forma que foi aquele cheiro intenso que ele veio, ele se foi. Então, assim, nossa, depois do rosário tal, eu fui refletir sobre esse cheiro que havia sentido. Não havia chegado ninguém em casa e não havia saído ninguém. E só tava eu e minha mãe. Então, assim, ela não sentiu, eu senti. Então, depois, refletindo acerca disso, eu falei, nossa, será que era Nossa Senhora? Será não, né, gente? Eu acho que eu tenho quase certeza que sim. Foi a presença dela e ela, naquele momento, acho que ela quis, que eu sei que ela tá presente, sempre que eu rezo o rosário, ela tá do meu lado presente, eu sei, mas naquele exato momento, acho que ela quis se fazer presente, falando assim, tô aqui, viu? Eu fiquei muito feliz com aquilo, assim, foi uma felicidade genuína, assim, eu fiquei rindo, assim, como se eu tivesse ganhado alguma coisa grandiosa, de fato eu ganhei, né, gente? Sentir o cheiro de Nossa Senhora não é uma coisa comum, é tanto que eu nunca mais senti, foi só essa vez, não adianta eu falar pra vocês, todas as vezes que eu rezo o rosário eu sinto o cheiro de Nossa Senhora, eu sinto aquele cheiro maravilhoso. Eu não sinto, gente, eu não vou mentir. Eu senti esse dia especificamente eu senti. Foi muito forte, foi muito bom, foi intenso. Ele veio, e da mesma forma que ele veio, ele se foi e não ficou mais no cheiro. Então, assim, eu fiquei extasiada, em êxtase, assim, de felicidade, assim. Eu fiquei sorrindo, depois do rosário, obviamente, né? Eu fui pensar e fui refletir, nossa, eu senti o cheiro da minha mãe, eu senti o cheiro dela, eu senti o cheiro de Nossa Senhora. E eu fiquei, assim, preenchida, assim, de felicidade. Foi uma alegria, assim, foi uma satisfação que completou, assim, meu coração. E eu eu nunca esqueci essa sensação, eu nunca esqueci aquele cheiro eu nunca mais senti na minha vida, em nenhum lugar, em nenhuma pessoa. Não é um cheiro, assim, comum. Não dá pra explicar como é o cheiro. Eu sei que é um cheiro maravilhoso, gente. E essa foi uma das experiências que eu tive, dentre outras, que ao decorrer da minha caminhada tive, né? Ainda tenho. Tem muitas coisas para contar. Acho que eu vou começar a compartilhar com vocês cada coisa que me acontece, porque isso pode servir também para incentivar vocês a rezarem, a entrar nesse caminho. Porque não é impossível, gente. Se eu consigo rezar o rosário todo dia, vocês também conseguem. Se eu consigo, na minha rotina complicada de escala 6x1, trabalhando, e mesmo assim eu tiro todos os dias 1 hora e 20 minutos. Eu tenho que ter, assim, mais que eu deixar cansada. Inclusive hoje eu já rezei. Hoje eu estava resolvendo muitas coisas no centro. Eu tive que ir no mercado, fui no centro da cidade resolver algumas coisas. E eu parei na catedral e comecei, rezei o rosário lá. Fiquei lá, rezando o rosário, e depois eu chamei o Uber e vim pra casa. Então, se eu consigo, se eu que tenho uma rotina extremamente cansativa, estressante, que tenho um trabalho estressante, sem tempo, que é a escala 6x1, que você fica bem limitada ali no tempo, consigo tirar, gente, vocês também conseguem. Então eu vou tentar trazer o máximo possível dessas minhas histórias, desses meus testemunhos, dessas minhas experiências com Nossa Senhora, essas experiências que eu tive, que eu tenho, e os testemunhos também diversos, tanto na área sentimental, quanto trabalho, quanto família. Contei recentemente da minha tia também, foi uma experiência muito forte que eu tive.
vou vir aqui contar nada mais para incentivar vocês, porque eu não acho justo eu ter esse tesouro nas minhas mãos, que é o rosário, que é rezar ele todo dia, que é ter essa perseverança, e eu não passar isso para as pessoas, e eu não incentivar as pessoas a fazer o mesmo que eu, e a sentir a mesma coisa que eu sinto, a alegria, a satisfação. Não que a sua vida vai ser, ai, vai ser mil maravilhas, mas em cada obstáculo você tem uma ajuda especial. É como se a cada fase difícil, a cada coisa que você fosse passando, tem alguém ali segurando na sua mão, dizendo, ó, tô contigo, não se preocupa, eu estou com você. É tipo isso, gente. Rezar o rosário é tipo isso, assim. E não é justo eu ficar com essa sensação só pra mim. Seria egoísmo. Ah, eu vou rezar o rosário, eu vou me trancar aqui no meu canto e ninguém mais reze, só eu não. Por mim, eu quero divulgar isso para todas as pessoas, e por mim todas as pessoas rezariam e sentiriam essa sensação que eu sinto. Já incentivei a minha mãe rezava texto. Eu fui criada sempre num lar muito católico. Eu era católica, era levada na igreja, mas não entendia nada, e eu sabia rezar Pai Nosso, Ave Maria, mas não sabia rezar texto até então, né? Sem saber rezar texto, eu já pulei pro rosário e já rezo. Mas a minha mãe sempre rezou texto, sempre foi de missa dominical, de rezar texto. Então eu fui criada nesse ambiente católico. Mas a minha mãe não tinha o costume de rezar rosário. E ao decorrer que eu fui rezando, eu fui incentivando ela. Ah, mãe, eu sempre chamava assim, por exemplo, num domingo, num dia que eu tava de folga livre. Ah, mãe, hoje vamos sentar, eu não quero rezar sozinha, vamos rezar comigo, rosário. Ela foi indo, foi se apaixonando. A minha tia também, aquela que eu contei a história, ela rezava o rosário todos os dias. Então, assim, por mim, todas as pessoas rezariam. Então, meu intuito aqui é justamente esse, incentivar vocês. E vou tentar assim, na minha folga, nessa minha correria, dessa escala 6x1, quem sabe Nossa Senhora abre outra porta e eu vou ter mais tempo, né, gente, para mostrar para vocês, para compartilhar tudo que as minhas experiências com o rosário. Mas enquanto isso eu vou tentando encaixar aqui no meu dia de folga, mesmo com o cansaço do dia a dia, que eu tenho muitos afazeres, eu vou tentar estar contando para incentivar vocês a não perder essa graça, a não perder a oportunidade. A cada oportunidade você tá olhando no celular, não vou olhar o celular, vou rezar o rosário. Vocês não vão perder nada, gente, vocês só vão ganhar. Vão ganhar uma alegria que vocês não sabem de onde vem. Vocês vão ficar preenchidas. Tchau, gente. Beijo. Próxima semana eu volto.